Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Convido aos irmãos a abrirem a vossa Bíblia, o livro sagrado, o texto sagrado, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 2, versículo 1 ao 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Vamos achar? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, teu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muita testemunha ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele também viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura-se apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Amém? É uma leitura um pouco extensa, meus irmãos, mas para que os irmãos entendam o contexto da mensagem que Deus abençoe. Era necessário que eu lesse até o versículo de número 15. Esta é a segunda carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Tá? Timóteo era filho de Paulo na fé em Cristo Jesus. Paulo era responsável por Timóteo. E nesta carta, na primeira e segunda Timóteo, Paulo deixa alguns conselhos para o seu filho na fé, das coisas que ele haveria de enfrentar, porque Paulo não estaria mais com ele, aconselhando. Então, o versículo que Paulo frisa é que era para ele trazer estas coisas à memória. Tudo o que foi lhe ensinado, tudo o que foi lhe dito, e todas as experiências que ele viveu ao lado de Paulo. No versículo 4, a Bíblia nos fala que ninguém que se milita, se alista, se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está instruindo a Timóteo a ser um bom obreiro e a instruir a todos quantos estiverem sobre a sua responsabilidade a nunca esquecer de tudo que foi ensinado
pois Timóteo ia dar sequência no seu ministério. No versículo 14, como foi dito nesta noite, Paulo instrui a Timóteo a trazer à memória tudo que foi ensinado, ou seja, quando estivesse fraco, quando estivesse com dúvida, quando estivesse precisando tomar decisões, talvez difíceis, quis trazer à memória todos os ensinos e a orientação acerca da palavra de Deus. E Paulo segue no versículo 5 dizendo assim: e se alguém se milita, não é coroado se não militar legitimamente. E no capítulo 4 ele fala: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E quantas pessoas, meus irmãos, que nós conhecemos hoje, têm se embaraçado com as coisas dessa vida, com as coisas seculares, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, Paulo vai fazer assim, falar assim, pois Demas me desamparou, amando o presente século. Quantas pessoas, meus irmãos, já abandonaram o Evangelho ou seguiram a Cristo porque se apaixonaram por se envolver pelo século presente, pelas coisas seculares? Tá, meus irmãos? E eu queria trazer alguns exemplos do que levaram essas pessoas a se apaixonar pelo século presente. Pessoas que se apreenderam as suas próprias teorias relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo, livros de autoajuda, traduções bíblicas, comentários que massageiam o ego. Então, muitas pessoas entraram por este caminho, meus irmãos, a fim de se sentir confortável no Evangelho de Jesus Cristo, quando na verdade a palavra ela nos aproxima de uma retidão, de uma santidade diante de Deus. Ou seja, nós somos chamados, igreja significa, traduzido hebraico, eclésia significa tirados para fora, separados, povos diferentes, pensamentos e mentes diferentes do sistema secular. Ou seja, nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. É como se fosse um navio, meus irmãos, no mar. Enquanto ele está sobre o mar, tudo permanece bem, mas se ele tentar pegar o mar e colocar dentro do navio, todos morrem afogados. Então, o Evangelho, ele nos traz para essa realidade. Por que muitos não gostam do Evangelho? Porque o Evangelho, meus irmãos, ele nos leva a uma vida de retidão. Aquele que não pagava, volta a pagar. Aquele que fazia as coisas erradas é obrigado a fazer as coisas certas. Então, muitos não querem aceitar o Evangelho por esse motivo. Porque a porta do Evangelho, ela é estreita. Para alcançarmos as bênçãos de Deus, é necessário, meus irmãos, uma renúncia daquilo que a nossa carne, que tem a inclinação para o pecado, ela nos cobra todos os dias. Ela nos cobra todos os dias. Então, essa é a renúncia por amor a Cristo. E é isso que Paulo fala, meus irmãos, sobre militar legitimamente, não segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós, pelo meio da fé em Cristo Jesus, seguindo todas as suas orientações, todos os seus mandamentos, por mais que seja impossível cumprir os 613 mandamentos que compõem a Torá, o Antigo Testamento, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por mais que seja impossível cumprir todos, nós devemos buscar piamente fazer e seguir a vontade de Deus, tá, meus irmãos? Pois fomos chamados para ser santos. Santo não é perfeito. Santo é pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, que decidem todos os dias apartar-se do mal, daquilo que é ruim, por amor a Deus. Amém. Isso é santidade. Apartar daquilo que desagrada a Deus. Decidir todos os dias a não fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas, irmão Leandro, a perfeição, a Bíblia fala: quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte, imperfeição, será aniquilado. Mas somente quando vier o que é perfeito. Até lá, meus irmãos, nós estamos batalhando por amor de Cristo. Precisamos melhorar dia após dia.
E esses caminhos, meus irmãos, que as pessoas decidem trilhar, assim como Demas, quando mandou Paulo na sua viagem missionária, por amor ao presente século, na cabeça do ser humano, ele dá um conforto espiritual momentâneo. Tá? A pessoa se dedica a livros de autoajuda, bíblias de aplicação aos seus próprios entendimentos, aquela que se agrada às suas rotinas diárias, aquela que mais lhe apraz, aquelas comentários bíblicos que fortalece a pessoa na vida que ela leva, toda errada. Tá? E nesse século presente, meus irmãos, quantas igrejas estão vivendo dessa forma? Interpretando da sua própria forma a Bíblia, da maneira que lhe apraz, para que tenham um conforto e vivam com força segundo a sua carne, mediante a presença de Deus. Tá? Eu louvo a Deus por ainda existir igreja idônea e responsável, que prezam pela palavra de Deus. Ainda que esteja com duas pessoas, ela permanece firme na verdade que agrada a Deus. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. E que caminhos são esses, meus irmãos? Eu vou citar exemplos de pessoas que deixaram sua confiança em Deus momentânea e começaram a tomar decisão por si próprias. Soldados que esqueceram do seu verdadeiro chamado. Por isso a importância que Paulo fala: traz à memória estas coisas, tá? Ordenando-lhes diante do Senhor. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos um momento de ira de Moisés, tá? Um descuido pela ira, feriu a rocha ao invés de tocar na rocha, que era o mandamento de Jesus Cristo, tá? Vemos o desejo desenfreado da carne, quando Davi se entrega ao pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se deixa levar por um momento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se deixa levar por um desejo desenfreado da sua carne. E a nossa carne, meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos sustentados por Deus, e que se Ele nos soltar, a gente não inclina para o lado de Deus da santidade. A Bíblia fala que a nossa carne ela tem inclinação para o pecado. Ou seja, o que nos sustenta aqui hoje é a presença de Deus, é a mão poderosa de Deus quem nos guarda, quem abre porta, que fecha a porta, que permite que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Nós vivemos em meio a um mundo atribulado, mas é a presença de Deus que faz a gente se sobressair entre várias coisas erradas que acontecem no sistema secular. Vemos, irmãos, um exemplo de ganância, quando Ananias e Safira, movido pela ignorância e o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de mal, mentiu para o Espírito e caíram mortos com a mesma sentença, tanto para Ananias quanto para Safira, através da ganância. Na soberba, Paulo recebe o Espírito na carne para que não se exaltasse mediante as coisas grandiosas que Deus havia o revelado. Primeiro, lá em Gálatas 1, 15 a 17, Paulo fala: tudo que eu sei, não consultei carne e sangue, nem os que antes andavam com Cristo, mas fui para o deserto da Arábia. Ali Paulo teve a revelação grandiosa de Jesus. Paulo, um teólogo do mistério, um teólogo renomado, conhecedor da Torá, dominador dos 613 mandamentos, o mais indicado de ser um sacerdote do Supremo Tribunal Federal da época, né, que a gente conhecia como Sinédrio Judaico, mas para que os irmãos entendam, era como se fosse o Supremo Tribunal, que julgava as leis civis e as leis espirituais da época. Então Paulo estava mais indicado a ser nomeado um sacerdote, tá? Tanto que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era neto do grande rabino Hillel, que era dono de uma escola teológica. Tá bom, meus irmãos? Então, Paulo tinha um conhecimento avançado, mas foi necessário Deus levar ele ao deserto da Arábia e falar a nova aliança para ele. Que na antiga aliança tudo dependia do homem, e na nova aliança tudo depende de Deus. Se Deus não permitir, meus irmãos,
Nada acontece na nossa vida. E o homem, ele tem que estar centrado neste pensamento. A teologia avançada, uma boa homilética, uma boa hermenêutica, uma boa oratória relacionada às Escrituras, de nada vale, meus irmãos, se não tiver a presença de Deus, a reverência e a obediência a Deus. A Bíblia, traduzida do hebraico, significa Bíblia, é um conjunto de livros. Se você não lê ela pelos olhos da fé, é apenas mais uma literatura que você agrega ao seu conhecimento. Mas se você lê crendo, esse livro é poderoso para transformar a sua vida. Ele tem conselho espiritual, financeiro, matrimonial, tudo aquilo que você precisa para aguardar a entrada no reino dos céus. E vemos pessoas tomadas pelos seus próprios interesses, meus irmãos, que deu aquela inclinadinha na carne, que foi indo. Paulo, na soberba, tá? Que a Bíblia fala que foi dado espinho na carne para que não se exaltasse, tá? Vemos a acepção de pessoas, Marcos 9:38, quando João chega em Jesus e fala: Senhor, ali embaixo havia homens expulsando o demônio em teu nome, falando em teu nome, eu mandei que eles parassem porque não fazem parte do nosso grupo. Jesus falou: não faça isso. Qualquer um que for a favor de nós, jamais se voltará contra nós. Deixa que pregue. Pode alguém a favor de nós se voltar contra nós? Vemos a seleção de pessoas. E Jesus repreende ao João, Marcos 9:38. Vemos a teimosia de Pedro. Antes de negar, Pedro era teimoso. Pedro ganhou humildade após negar Jesus Cristo. Pedro reconheceu que nada era por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nada é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Voluntariamente, meus irmãos. Estamos aqui hoje porque precisamos de Deus voluntariamente. Então, as pessoas que trabalham na obra, o pastor, os presbíteros, os dirigentes da igreja, às vezes cobramos ele, falam que eles têm a obrigação, mas eles estão ali voluntariamente, pelo chamado de Deus na vida dele. Tá bom, meus irmãos? Ajude o seu pastor, ajude a sua igreja, de alguma forma, tá? Vemos o desprezo, quando Paulo despreza Marcos nas viagens missionárias, porque Marcos havia abandonado eles atrás. Depois Paulo menciona, não sei se eu te mostro 4:11, Paulo menciona a importância dele na obra, tá? Vimos que ela tinha um propósito. Então, meus irmãos, as heresias, falsos ensinos, falsa profecia, o não estudo da Bíblia, falta de meditação, de dedicação, de empenho na palavra, ela leva as pessoas a tudo isso que eu acabei de citar para os irmãos agora, a viver erroneamente. Tá, meus irmãos? Vocês imaginam Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos? Porque quando Davi, ele comete um pecado, como todos os irmãos conhecem, e aí ele viu Urias, e faz todo aquele procedimento de mandar o soldado para que morra, na frente, esconde tudo aquilo, o profeta chega nele e conta a parábola para ele. E aí ele achou que a palavra se tratava de uma outra pessoa e falou: isso é digno de morte. O profeta fala: esse é você. E Davi naquele momento fala: pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado. E ali então Davi começa um propósito de oração por 7 dias, para que Deus poupasse a vida de teu filho. Deus havia prometido que a espada não apartaria da tua casa. E após 7 dias de consagração de jejum, esperando que Deus poupasse a vida do teu filho, gerado de um pecado com Betseba, a resposta do Senhor vem a Davi, e a resposta é não. Deus não ia poupar, Deus levou a vida do filho de Davi. E aí, se fossem muitos casos, talvez de muitos hoje, quando o Senhor ter levado o seu filho, a pessoa já não ia na igreja mais, não adorava mais, não consagrava mais, e começaria a dominar o nome de Deus. Pois Davi fez ao contrário. Davi, por estar em jejum, se lavou, trocou suas vestes, se alimentou e continuou servindo a Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ainda que Deus servou a vida do teu filho, Davi, sabendo que foi Deus que fez isso, por causa da consequência do pecado, Davi continuou adorando.
Então Davi entendeu que era uma punição devido ao seu pecado. Por isso que é considerado homem segundo ao coração de Deus. Davi teve a graça que talvez eu e você não teríamos hoje se estivesse na mesma situação. Então, meus irmãos, vivemos outra situação também de pessoas que às vezes, falamos de situações de pessoas que às vezes se perdem na multidão do seu conhecimento, na multidão do seu entendimento, que às vezes tem uma teologia avançada, acaba se perdendo nos seus próprios interesses e no seu próprio entendimento, tá? Que foi o que aconteceu com os escribas e fariseus, homens conhecedor da lei, dominador da lei, julgadores da lei, de Deus, foram repudiados por Jesus Cristo, por não crer que Jesus era o Salvador. Tá? Então se embaraçaram no seu próprio entendimento e deixaram Jesus passar despercebido, porque estavam focados no seu próprio entendimento. Já os discípulos, meus irmãos, creram que Jesus era o Messias. Em outra situação, a gente vê os soldados que desistem ou se acomodam ou mudam de foco, achando que o seu ministério já se encerrou, que Deus já concluiu os planos em sua vida, e agora é só aguardar a volta de Jesus. E quem tem que trabalhar são mais novos, que já fizeram o que tinha que ser feito. Quantos estão nesse pensamento, meus irmãos? Que já não tem mais o que dar para a obra, que já não precisam mais fazer nada, porque a idade já é avançada, porque já trabalhou demais para Jesus. E agora quem tem que trabalhar os mais novos? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a parte B do versículo, ela vai nos falar que é bem melhor o final de todas as coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então é melhor o final de todas as coisas do que o princípio delas. Mas como assim, irmão Leandro? Você fala que é melhor o final de todas as coisas do que o princípio dela. Tá, meus irmãos? O Moisés caprichou a vida inteira na presença de Deus, cumprindo todos os seus mandamentos, homem de intimidade alta com o nosso Deus. E aí, no final da sua trajetória, desobedece o mandamento, que era apenas tocar na rocha, mas ele feriu a rocha. E por esse motivo, Moisés não entrou na terra prometida. Então, o final de Moisés era o mais importante. De tudo que Moisés fez, no final, ele desobedeceu. E vemos um exemplo, um ladrão da cruz crucificado, cometido várias atrocidades e chegou ao ponto de ser crucificado junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sendo crucificado sem merecer. Porém, o ladrão merecia aquela crucificação, pois tinha feito várias coisas errôneas. Porém, toda a sua trajetória errou. Mas no final, creu, disse: Senhor, lembra de mim no dia do teu reinado. E Jesus criou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus deu a oportunidade para aquele que vivia erroneamente nos seus últimos dias, nos seus últimos segundos de vida. Jesus deu a oportunidade de entrar no paraíso. Então o melhor foi daquele ladrão o final. Por quê, irmão? Porque Jesus fisicamente já não tinha mais nada a oferecer. Não tinha pão, não tinha água, não tinha cura. E ainda assim ele creu. Jesus não tinha mais nada para dar para ele, fisicamente falando. Assim como Jesus deu para aquele que o seguiam e não estavam no pé da cruz com ele, o abandonaram. Tá? Aquele ladrão, o final dele foi melhor do que o início, porque ele não andou com Jesus, ele não teve comunhão com Jesus, viveu erroneamente, foi preso, mas no final creu e se arrependeu. Então é melhor o final de todas as coisas do que o princípio delas. E aí, meus irmãos, aquele que se milita, ele tem a responsabilidade de dar sequência ao ministério, assim como foi na vida de Timóteo. Tito tinha a responsabilidade de dar sequência na carreira de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está reservada a minha coroa da justiça ao seu reto juízo que dará naquele dia. Mas não somente a mim, a todos quanto amarem a sua vida. Para chegar nessa passagem, Paulo passou por muitas e muitas coisas. Tá bom, meus irmãos? Mas chegou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ali, Paulo, alguns entendem
que ali são as últimas palavras de Paulo antes do seu martírio, antes da sua morte. Tá, meus irmãos? E ali, a importância do militar, legitimamente, é porque precisamos da sequência no Evangelho de Jesus Cristo. A responsabilidade está nas nossas mãos de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão lá fora sem esperança, meus irmãos? Que já com lar destruído, família destruída, pessoas já não têm mais esperança, expectativa nenhuma de vida, desempregada, a falência. E nós temos essa palavra de esperança para elas. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. É nossa incumbência, nossa responsabilidade como militar de Deus empregar o evangelho de salvação para aquela pessoa. Porque o céu é um direito dela também. Ela também tem direito, desde que ela creia no nome de Jesus. E aí eu vou citar alguns exemplos, meus irmãos, de pessoas que acharam que o seu ministério terminou, mas ainda tinha muito que esse soldado fazer mediante a sua trajetória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20, João achou que o seu ministério tinha acabado, ou seja, não acabado por pecado, mas achou que já tinha encerrado sua missão. Tá? Após ser jogado no labirinto de fervendo, João foi lançado na ilha de Patmos, uma ilha de prisão por amor à palavra de Deus. Foi aprisionado por amor à palavra de Deus, por não negar a Deus. João foi aprisionado. E ali, meus irmãos, talvez se fosse nós nessa condição, a gente falava: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer por amor a Deus. Estou preso aqui, cumpri o meu papel. Não tem mais nada para acontecer na minha vida. Eu já fiz o papel de um bom soldado de Cristo. E aí, meus irmãos, talvez foi esse pensamento na cabeça de João. Só que é quando João é arrebatado no Espírito. E aí, ele vem as revelações grandiosas dos 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, as coisas, os 21 acontecimentos que aconteceria sobre a face da terra. Foi nesse momento que João teve a visão e a revelação do livro escatológico, que está sobre a minha posse e a sua, que é o livro de Apocalipse. Foi nesse momento, meus irmãos, quando João achou que a sua trajetória já tinha se encerrado, Deus ainda lhe revela sobre o futuro da nação que chegou a mim e a você. Então, meus irmãos, não temos o direito de falar que o nosso ministério se encerrou e que a nossa caminhada já chegou ao fim. Pois Deus ainda tem planos grandiosos que no seu momento certo Ele nos revelará através da sua palavra. Tá? Vemos Elias, um exemplo também de um homem que achou que o seu ministério tinha encerrado. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, Jezebel ameaça o profeta Elias, porque ele tinha feito com os profetas de Baal. Né? Falou que a coisa igual sucederia a ele. Então, Elias despede o moço que o ajudava, e Elias segue para o deserto, se esconde debaixo de um pé de zinho, e pede a morte. E ele disse assim, disse: já basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias entrou no medo profundo, achando que seu ministério havia se encerrado. Então, no versículo 5, o anjo fala a Elias: levanta-te, come, porque é muito comprido o seu caminho. Elias levantou, comeu e caminhou por mais 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Ali, às vezes, meus irmãos, Elias se coloca no lugar de Elias, ameaçado, achando que estava sozinho nessa missão, e aí o anjo levanta e come e se alimenta, porque é muito comprido os seus caminhos. E Elias, meus irmãos, se achava sozinho, porém, ainda assim o anjo falou com ele: Elias, não com essas palavras, você não está sozinho, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Nós não estamos sozinhos. Nessa peleja, nós temos nossos companheiros e nossos irmãos na fé, em Cristo Jesus. E aí o anjo fala a Elias, consolando Elias: ainda existem 7.000 que não se dobraram. E aí, na vida de Elias, meus irmãos, Elias, achando que o seu ministério tinha encerrado, mas ele ainda tinha 3 missões: ungir Azael, rei sobre a Síria; ungir Jeú, rei de Israel; e ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Olha a missão que Elias ainda tinha. Talvez no meu pensamento e no seu, meus irmãos, às vezes no desemprego,
uma diversidade da vida que acontece na nossa vida, a gente se coloca embaixo do pezinho e fala: já não tem jeito mais para mim, o meu ministério se encerrou, Deus não tem mais nada comigo. Tem sim, meus irmãos, tem sim, porque Deus, assim como Deus tinha na vida de João, revelar o livro escatológico para ele, assim como Deus tinha na vida de Elias, levantar um rei, 2 reis, levantar um profeta em seu lugar para dar sequência no seu ministério, assim Deus tem projeto na nossa vida. Assim Deus tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida. Não limite o teu Deus, meus irmãos. Não limite o teu Deus ao teu conhecimento, pois Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é maior do que pedimos ou do que pensamos, tá? E Ele ainda tem coisas grandes e firmes a nos revelar que ainda não sabemos. Esse é o nosso Deus. Então não limite ao teu Deus. E aquele que se milita, meus irmãos, que milita legitimamente como um bom soldado de Cristo. E Paulo dá um conselho em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ele fala assim: fuja dos desejos da sua mocidade, segue a fé, a justiça. Aí ele fala assim: ó, sinta prazer na companhia de pessoas que com o coração puro invocam a Deus. Ele fala assim: ao servo do Senhor não deve ser dada briga e nem discussões, mas sim ser um mestre amável para com todos, disposto a ensinar e sofredor. Aí Paulo segue dizendo: tenha humildade quando for corrigir aqueles que se opõem à verdade, que é mais provável que com a ajuda de Deus ele abandone suas ideias e passe a crer na verdade, e se desprenderão da armadilha do diabo, a qual estão presos. Essa é a mensagem de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ao seu filho na fé, Timóteo. Fuja da mocidade, fuja do jovem, fuja dos desejos da mocidade, fuja daquilo que parece que é mal. Seja um militar na sua escola, seja um militar na sua faculdade, seja um militar nos seus caminhos, tá? Mais vale servir a Deus e alegrar a Deus do que alegrar o mundo. Não se sinta inferior, não se sinta quadrado por servir a Cristo, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo é o céu. A Bíblia fala que Deus fala que aquele que me negar mediante aos homens, eu negarei mediante do Pai. Não negue a Cristo. Seja onde você é na igreja, seja na escola, seja no teu trabalho, seja no teu andar, seja no teu deitar, seja no teu levantar, e você vai ver que as portas vão se abrir, e que Deus vai continuar te honrando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele fala que Ele está guardando aqueles que fielmente caminham, trilham os seus caminhos, Ele é fiel para cumprir. Israel, quando permaneceu debaixo da nuvem, da coluna de fogo à noite e da nuvem de dia, permaneceu guardado sobre a potente mão poderosa de Deus. Os militares que ali permaneceram debaixo da palavra, debaixo da obediência, pregando o evangelho firmes, aqui venceram todas as lutas e todas as batalhas. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. As aflições vão vir, as angústias, mas maior é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não vai te abandonar. Então, se você se militou, meus irmãos, continua firme. Irmão Leandro, mas a frieza chegou, mas ela vai passar. O Paulo, meus irmãos, ele ficou um período, depois já de ter tido as revelações grandiosas, tem um estudo do pastor Hernandes Zelopes fantástico sobre isso. Depois de dias grandiosos, Paulo ficou um período isolado. Aproximadamente de 9 a 11 anos de molho. A Bíblia fala com precisão, depois de todas as coisas que ele tinha vivenciado na presença de Deus. E aí houve o avivamento na igreja de Antioquia, que o profeta da época era o Barnabé. E aí Barnabé foi lá no isolamento de Paulo e pegou ele para ajudar a dar ensino na igreja de Antioquia. E ali Paulo dá sequência e início no seu ministério novamente. Tá, meus irmãos? Alguns entendem que Deus estava trabalhando na vida de Paulo, na questão da humildade, tá? Na questão da soberba, porque pelo seu chamado. Na verdade, Paulo é procurado pelo algum mistério. Então, devido ao seu chamado, Deus deixou ele de molho um período, mas depois fez coisas grandiosas na vida dele. O Espírito Santo estava sobre ele. Porque Paulo, quando chega em Pafos, junto com Barnabé, o mágico do procônsul, para evangelizar o procônsul, o mágico do procônsul, zomba dele de Barnabé.
E aí Paulo, tomado por Espírito, fala: filho do diabo, por que zombas da palavra de Deus? Porque zombaste da palavra de Deus ficará cego. E ele ficou cego. Dali em diante, Paulo nunca mais saiu da presença de Deus, nem em pensamento, nem em exaltação, nem em filosofias. E Paulo era um filósofo, um teólogo, uma pessoa dotada de conhecimento. Pois aí Paulo descobriu que tudo dependia de Deus. Tá? E aí onde ele chega e escreve essa carta para Timóteo, e essa carta chegou até mim e até você. Combati o bom combate, acabei a carreira da fé. Mas porém, Paulo sofreu prisões, açoites, desaforos, afronta, se exaltou, foi abatido, espinho na carne, para que não se exaltasse. Mas Paulo permaneceu fiel até o final. Então, meus irmãos, nada se compara ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. O que a gente sofreu hoje, o que a gente passa hoje, sofre hoje, ele passou primeiro, por amor a nós. Como foi louvado aqui, como foi dito aqui, sem merecer. Em nosso lugar, como foi orado pelo irmão Tiago, tá? Substitutiva, em nosso lugar, substitui o nosso lugar, tá? Pela sua graça infinita e bondade. Tá? Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque a gente tem o hábito de esquecer aquilo que Deus fez por nós. Deus não esquece aquilo que nós fizemos por Ele. No momento certo, Ele vai nos honrar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas nós, às vezes, esquecemos o que Deus fez por nós. Se você abaixar a cabeça, orar no canto da sua cama, e meditar, você vai lembrar de coisas grandiosas que Deus fez na sua vida. Promessas que você fez para Deus e nós cumprimos. Então, meus irmãos, um bom soldado reflete aquilo, a sua comunhão com Deus dia após dia, o seu propósito com Deus dia após dia. E Deus ainda tem muitas coisas a fazer na sua vida, através da sua vida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que dependem da sua vida para ouvir o Evangelho. Tá? Evangelize os seus vizinhos, evangelize os seus amigos, na escola, meus irmãos, no seu trabalho. Fale mais de Jesus às pessoas. Tá bom, meus irmãos? Porque sua vida está próxima. E quantas pessoas estão se entregando às paixões infames deste mundo, meus irmãos? Tá? Quantas pessoas que estão apenas esperando uma palavra nossa para ter suas vidas transformadas, para se tornar um soldado de Cristo, Jesus. Tá? Porque, meus irmãos, nós temos a palavra da esperança, nós temos a palavra da sabedoria, nós somos, tá, representantes de Cristo aqui na terra. Nós carregamos o teu nome, nós que temos que dar bom testemunho, meus irmãos, porque nós somos uma carta linda de Deus aqui na terra. As pessoas estão lendo a nossa vida, e através das nossas vidas, às vezes você nem fala, mas através da sua vida, da maneira que você se conduz, as pessoas estão se convertendo. Apenas de ler o livro que é a sua vida. Tá? Então nós somos soldados, sim. Não desista não, porque tem muitas pessoas presas na tua vida, olhando para você, se convertendo através da sua vida. Se você desistir, você aponte o canal daquela pessoa. Tá bom, meus irmãos? E ninguém que se milita, se embaraça com o negócio desta vida. Porque ele anda a fim de me sentir bem? Não, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra e para a sua grandiosa obra. Tá bom, meus irmãos? Passaremos açoite, passaremos aflições, passaremos afrontas, passaremos decepções, mas em todas elas Deus estará conosco, porque Deus não é covarde, meus irmãos, para nos enviar para a guerra. Ele é um homem suficiente, santo, soberano para passar por ela conosco, tá bom? Nos auxiliando, nos instruindo, nos dando graça, força, sabedoria, longanimidade e paz de espírito. Todas essas virtudes vêm de Deus. E todo militar que se coloca na sua presença, meus irmãos, Deus derrama sobre ele as suas bênçãos, abre as portas. Apocalipse diz que eis tem colocado uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém irá fechar, mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3,8. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E por isso tenho colocado uma porta diante de ti, a qual ninguém irá fechar,
mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, meus irmãos? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, palavra santa e irrepreensível, e conselho de Paulo para o seu filho na fé Timóteo e para nós de hoje. Assim como Paulo falou, confia a homens idôneos, responsáveis, irrepreensíveis, essa palavra, para eles ensinarem os outros. Assim eu digo à igreja do Senhor nesta noite: confia a palavra aos idôneos, continua pregando, não desiste não, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos a missão de pregar, mas a obra de transformação, quem faz é Deus, através do seu Espírito. Tá bom, meus irmãos? Eu desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Leandro Miranda, para quem não me conhece. Sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, sou amigo do pastor Silvio, que é meu vizinho, né? E é uma pessoa maravilhosa, uma amizade muito Deus colocou, né? Eu no caminho dele, ele no caminho. A gente tem uma amizade aí para a glória de Deus, bem construtiva, bem. Eu continuo orando pelo pastor Silvio, peço que vocês orem pela vida do pastor Silvio, tá bom? Que ele é o homem de Deus, tá, meu irmão? E vocês colocam em mente que então, na vida espiritual existe um ser humano, sujeito a erros e defeitos. Quando o pastor errar, meus irmãos, ajude ele, ore por ele, não julga não, porque, meus irmãos, a obra é difícil. Está na frente da obra, meus irmãos. Por quê? Porque ele vai velar pela alma de vocês e vai prestar conta da vida de vocês diante de Deus. Tá bom? Então, ora para o seu pastor, peça graça, Deus lhe dê palavra de sabedoria para ajudá-lo, né? Em espírito. E o nome de Deus será glorificado, para que todos podemos juntos morar nas nações celestiais, contemplando, deixar de lado toda enfermidade, né? Toda aflição, toda angústia, todo desafronto, todo desaforo, todo pecado, todo adultério, toda fornicação, tudo aquilo que desagrada a Deus, ficar nessa terra, tá bom? Nós herdarmos o reino do céu com ele, conforme a sua promessa. Eu agradeço a oportunidade, trago essa oração para o pastor Reginaldo Torres e a Dalton Matos, para toda a igreja, tá bom? Nós somos um só na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.